Oi, gente, tudo bem? Vou gravar essa aula para vocês sobre trombose arterial. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Então, bora lá, galera. O que é trombose, gente? A trombose, ela é a obstrução de um vaso sanguíneo por um trombo. Quando a gente fala em trombo, o trombo, ele é simplesmente um coágulo, ou seja, um aglomerado de plaquetas, células sanguíneas e fibrina. Tudo bem? Resultado ali é, da hemostasia secundária. Aí, gente, quando esse coágulo, né, ele é deslocado do sítio de formação pela corrente sanguínea e provoca uma obstrução em um sítio distante do sítio de formação dele, a gente chama esse coágulo de êmbolo. Então, né, quando a gente tem um coágulo que provoca obstrução no sítio de formação, eu falo que eu tive um trombo, eu chamo esse fenômeno de trombose. E quando eu tenho aí um coágulo que se desprende do sítio de formação, se desloca pela corrente sanguínea e obstrui outro sítio, eu falo que eu tive uma embolia. Ao longo dessa aula e também na abordagem de vários livros médicos, né, as pessoas elas se referem ao êmbolo como um trombo. Então, eu vou falar várias vezes, a tríade de Virchow por trás da trombose. Então, vamos considerar que é por trás da trombose e da embolia, beleza? Porque são basicamente o mesmo fenômeno, tá? A gente só muda de nomenclatura conforme ele obstrui no sítio de formação ou não, beleza? Então, vamos lá. Como que você vai ter o fenômeno de trombose, né? A obstrução do fluxo sanguíneo por um trombo. A obstrução do fluxo sanguíneo por um trombo ela vai ocorrer quando tiver alteração de um ou mais componentes da tríade de Virchow. Quais são esses componentes da tríade de Virchow que, quando alterados, podem causar aí a formação de um trombo? Lesão endotelial, estado de hipercoagulabilidade e fluxo sanguíneo normal, seja por estase ou por turbulência do meu fluxo sanguíneo. E aí, galera, eu posso ter alteração concomitante de dois ou todos os componentes da tríade de Virchow, tá? Você pode ter alteração de um componente isoladamente ou de vários em conjunto. E aí, a alteração da tríade de Virchow, ela vai causar uma trombose no território arterial ou no território venoso, que a gente vai chamar de trombose arterial ou trombose venosa. Beleza? Então, o que causa trombose arterial? Alteração na tríade de Virchow. O que causa trombose venosa? Alteração na tríade de Virchow. Beleza? Agora, a gente vai falar de trombose arterial, que é o objeto dessa aula, né? Nossa linda e querida trombose arterial. Então, galera, quais são os fatores de risco que predispõem à trombose arterial, né? Vamos ver. O fator de risco principal, né, na etiologia da trombose arterial é a doença aterosclerótica, é a aterosclerose. Na aterosclerose, você tem a formação de uma placa lipídica fibroinflamatória, que a gente chama de ateroma. E quando você tem ruptura do ateroma, você vai ter uma lesão endotelial. E aí, a lesão endotelial é um dos componentes da tríade de Virchow. O que mais, galera? Hipertensão, né? A hipertensão, a pressão arterial elevada. Quando eu tenho uma pressão arterial elevada, eu vou ter um estresse mecânico sendo exercido sobre as paredes do meu vaso arterial, e isso pode causar lesão endotelial, um dos componentes da tríade de Virchow. Além disso, a hipertensão, né, ela é um fator que ela vai predispor ao desenvolvimento de aterosclerose, ao desenvolvimento de aneurismas e ao desenvolvimento de dissecção arterial. E aí a aterosclerose, o aneurisma e a dissecção arterial são, por si só, fatores de risco para trombose arterial. Então, além dela poder causar esse estresse, né? Esse estresse mecânico com consequente lesão endotelial, a hipertensão é fator de risco do fator de risco da trombose arterial. Olha só que doideira. O que mais, gente? Eu tenho os aneurismas periféricos, né? Eu posso ter trombose arterial resultante de aneurisma periférico. O aneurisma ele vai ser simplesmente uma dilatação localizada e irreversível no meu vaso sanguíneo.
E aí, como eu tenho uma região do meu vaso sanguíneo que está dilatada, é mais fácil dessa região sofrer aí alguma ruptura com lesão endotelial. E aí eu vou ter a lesão endotelial como fator da tríade Virchow, que vai causar aí a trombose arterial. Mesma coisa na dissecação arterial, ó. Na dissecação arterial, eu tenho ali uma laceração na parede interna da minha artéria, e aí eu vou ter a entrada de sangue por essa pequena laceração, e você vai ter um acúmulo de sangue entre a túnica íntima e a túnica média da parede da minha artéria. Vai causar ali uma distensão, né? E vai predispor aquele local em que você teve a dissecção arterial, a lesão endotelial, beleza? O que mais, gente? Eu posso ter, ó, um trauma causando diretamente aí a lesão endotelial. Eu posso ter cateterismo, como por exemplo, na arteriografia ou na angioplastia, que são procedimentos em que eu vou fazer um cateterismo. E aí o próprio cateterismo ele pode causar uma lesão endotelial, né? Eu posso lesionar a minha artéria sem querer, enquanto eu faço esses procedimentos. Eu tenho a hiperhomocisteinemia, né? A homocisteína ela vai ser uma substância que, em concentração elevada na corrente sanguínea, tem um papel citotóxico. E aí, essa homocisteína elevada ela vai causar lesão endotelial. Né? O que mais? Eu tenho ó, a formação, eu posso ter a formação de uma trombose arterial a partir de êmbolos, né, de origem intracavitária. Então, veja bem, se eu tenho um infarto agudo do miocárdio, uma estenose mitral, uma fibrilação atrial, uma endocardite, né? Todas essas complicações, elas podem causar aí lesão do meu endocárdio, consequentemente a formação de um trombo no meu endocárdio, né? Por exemplo, aqui no caso da endocardite, acometimento das válvulas cardíacas, formação do trombo ali na superfície daquelas válvulas lesionadas, inflamadas, né? E aí, esses trombos intracavitários, eles eventualmente se desprendem do meu endocárdio e são transportados aí pelo sistema arterial até obstruir alguma artéria, provocando aí uma trombose arterial. Então, a presença de êmbolos intracavitários e dos eventos que predispõem à geração, né, de trombo dentro, né, do coração são fatores de risco para trombose arterial, né? Então, infarto agudo do miocárdio, estenose mitral, fibrilação atrial, endocardite, por aí vai. E aí, gente, eu tenho também algumas situações em que você vai ter alteração da coagulabilidade. Então, eu tenho situações de hipercoagulabilidade, que também é um fator lá da tríade de Virchow. E aí, eu posso ter isso quando tenho, por exemplo, um alto nível sérico de fibrinogênio ou quando eu faço uso de contraceptivos orais combinados. Lembrando que contraceptivo oral combinado, ele tem estrogênio, que vai levar a um estado de hipercoagulabilidade, tá? E aí, a hipercoagulabilidade, ó, também é um fator da tríade de Virchow. Mas é importante reparar que a maior parte dos fatores de riscos associados à trombose arterial estão relacionados com a alteração do componente da tríade de Virchow, que é a lesão endotelial. Então, o mecanismo fisiopatológico da maioria dos casos de trombose arterial é a lesão endotelial, tudo bem? Eu tenho muito mais trombose arterial causada por lesão endotelial do que por estado de hipercoagulabilidade ou alteração do fluxo sanguíneo. E aí, galera, a aterosclerose ela é tão importante como fator de risco para a trombose arterial, que eu tenho todos os fatores de risco da aterosclerose, né, que também vão ser fatores de risco para o desenvolvimento de trombose arterial automaticamente, tá? Então, vamos ver esses fatores de risco. Tabagismo, tá? O tabagismo ele é um fator de risco para a aterosclerose, porque ele contém substâncias que vão causar lesão direta do meu endotélio, contribuindo para o estado inflamatório endotelial que acontece na aterosclerose. E, além disso, o tabagismo ele tem substâncias que vão fazer estimulação do sistema nervoso simpático e, consequentemente, esse sistema nervoso simpático estimulado vai causar a elevação da pressão arterial, tá? Então, veja bem, o tabagismo é um fator de risco para o desenvolvimento de trombose arterial.
né? Ele pode causar aí a lesão direta do endotélio e ele pode aumentar a pressão arterial. Lembrando que a hipertensão daí também é um fator de risco para a trombose arterial. Que mais? Bom, história familiar de aterosclerose, porque a doença aterosclerótica é um grande fator de risco. Sexo masculino, porque a doença aterosclerótica ela comete muito mais o sexo masculino do que o feminino em qualquer idade. Dislipidemia, né? A dislipidemia ela vai se manifestar com o aumento dos níveis do colesterol total, do LDL e dos triglicerídeos e diminuição do nível de HDL, né? Que seria aquilo que a gente chama de bom colesterol. E aí o que acontece na aterosclerose, né? Por que essa dislipidemia é um fator de risco para a aterosclerose? Justamente porque no desenvolvimento da doença aterosclerótica você vai ter deposição de LDL e de VLDL na íntima das minhas artérias. E ele vai contribuir aí para a formação da minha placa lipídica fibroinflamatória, que é o ateroma. Aí eu tenho diabetes de mellitus, gente. A diabetes de mellitus ela é um fator de risco para a trombose arterial, porque ela é um fator de risco para o desenvolvimento de dislipidemia. Na diabetes de mellitus, você vai ter inibição da produção de óxido nítrico pelo nosso endotélio. Lembrando aí que o endotélio, em seu funcionamento natural, ele produz óxido nítrico, ele mantém um estado anticoagulante, né? Você vê que o óxido nítrico ele vai estimular a vasodilatação. Então, na medida que você tem a inibição da produção de óxido nítrico, isso vai pender para o lado da coagulação. Na diabetes de mellitus, você também tem a inflamação endotelial e hipercoagulabilidade por produção excessiva de fatores da coagulação, né? E aí, gente, eu tenho também alterações eletrocardiográficas, que são fatores de risco aí para a aterosclerose e para a trombose arterial, né? Então, fibrilação atrial, doenças valvares, endocardite, infarto agudo do miocárdio, cirurgia cardíaca prévia, cardiopatia reumática, todas essas alterações são predisponentes aí da trombose arterial. E aí, gente, o principal mecanismo que a gente viu que está por trás da trombose arterial é a lesão endotelial, né? De todos os componentes da tríade de Virchow, a mais alterada, quando a gente fala de trombose arterial, é a lesão endotelial, né? E aí, quando você tem a ocorrência de uma lesão endotelial, você vai ter uma exposição do plasma ao colágeno subendotelial, que está situado ali no subendotélio, abaixo ali da monocamada de células endoteliais. E você também vai expor ao plasma ao fator tecidual, que está ali na superfície dos nossos fibroblastos, beleza? Quando eu exponho o plasma ao colágeno subendotelial, eu vou ter início da minha homeostasia primária, né? Então, eu vou ter aí os processos de adesão, ativação e agregação plaquetária. Lembrando que o colágeno subendotelial, ele vai se ligar ao fator de von Willebrand e o fator de von Willebrand vai se ligar à glicoproteína GP1B na membrana plasmática das plaquetas, tá? E aí você vai ter o processo de adesão plaquetária mediado pelo colágeno subendotelial ligado ao fator de von Willebrand ligado à proteína GP1B. Eu vou ter ativação plaquetária pelo próprio colágeno endotelial, pela norepinefrina e por outros agonistas plaquetários. E eu vou ter agregação plaquetária mediada aí pelas glicoproteínas 2B e 3A, que vão se ligar ao fibrinogênio, né? E aí o fibrinogênio ele vai servir como ponte entre plaquetas, né? Ligando as glicoproteínas 2B e 3A de uma plaqueta e da outra, e mantendo essas plaquetas agregadas, beleza? E aí, né? Quando eu tiver ativação plaquetária, eu vou ter a liberação de grânulos, né? Eu vou ter a liberação de grânulos alfa, e aí eu tenho dentro desses grânulos alfa o fator de crescimento derivado de plaqueta.
Esse fator de crescimento derivado de plaqueta que vai ser liberado pelos grânulos alfas durante a ativação plaquetária, ele vai estimular a mitose de células musculares lisas e dos fibroblastos, causando aí um espessamento da parede da minha artéria e um estreitamento do meu lúmen. Tudo bem? Então, veja bem, se eu tenho uma liberação de fator de crescimento derivado de plaqueta, lá do grânulo alfa da plaqueta ativada, e eu vou ter, através desse fator de crescimento, estímulo à mitose de célula muscular lisa, fibroblasto, e espessamento da parede do meu vaso, o meu lumen vai diminuir, né? E aí, se eu tenho um lumen diminuído, é mais fácil de você ter obstrução do fluxo sanguíneo arterial, né? Mais fácil de você ter uma trombose arterial aí, né? Ao mesmo tempo, quando você tem uma lesão endotelial, você vai ter exposição do plasma ao fator tecidual situado ali, expresso na superfície dos meus fibroblastos. Esse fator tecidual ele vai dar início à coagulação, né, que é a homeostasia secundária. Então, veja bem, o fator tecidual vai se relacionar com o fator da coagulação número 7, formando o complexo fator tecidual fator 7, que a gente chama de chase extrínseca. A chase extrínseca ela pode provocar diretamente a ativação do fator 10, ou ela pode ativar o fator 9, que vai se juntar aí com o fator 8, formando o que a gente chama de chase intrínseca, ou complexo tenase. E esse complexo tenase também faz ativação do fator 10. Aí, galera, eu tenho no início da minha coagulação a produção de uma pequena quantidade de trombina, né? Veja que o fator 10 ativado ele vai se juntar com o fator 5, formando o complexo fator 10 e fator 5 ativado, que é o que a gente chama de complexo protrombinase, que vai converter uma pequena quantidade de protrombina em trombina. E aí eu vou ter a formação de uma pequena quantidade de trombina, né? Isso é a fase de iniciação da coagulação. Aí depois disso, né, essa trombina ela vai provocar a ativação dos fatores 5, 8 e 11, beleza? Aí nas fases de amplificação e propagação, né, eu vou ter esse fator 11 ativando o fator número 9. O fator número 9 ele vai se relacionar com o fator 8, formando aí o complexo que a gente viu, que é o complexo tenase, ou chase intrínseca. O complexo tenase vai ativar aí o fator da coagulação, que é o fator 10, que vai formar aí o complexo com o fator 5, fator 10, fator 5 ativado, que vai converter protrombina em trombina. Beleza? Então, vai acontecer todo esse processo aqui. A trombina, ela vai converter o fibrinogênio em fibrina, né? E aí você vai ter a polimerização a partir de monômeros de fibrina, formando aí o polímero de fibrina que vai formar a rede de fibrina que vai formar o coágulo, beleza? Então, só nessa brincadeira aqui, a partir da lesão endotelial e da exposição do plasma ao colágeno subendotelial e ao fator tecidual, eu tive de um lado o espessamento da parede do vaso e o estreitamento do meu lúmen, e de outro lado a formação aí de um coágulo. E disso, gente, a gente vai ter a obstrução ali do meu fluxo sanguíneo, que é a trombose arterial. Tá, então, dependendo do território arterial em que você teve essa trombose, você vai ter determinado sintoma, galera. Por exemplo, se eu tive uma trombose arterial das coronárias, eu vou ter um sintoma de infarto agudo do miocárdio, ou um sintoma de isquemia do miocárdio. Se eu tenho, por exemplo, uma trombose arterial na carótida ou nas artérias cerebrais, eu vou ter sintomas de acidente vascular encefálico ou de acidente isquêmico transitório, dependendo da artéria que for obstruída. E, né, eu posso ter uma trombose de artérias periféricas. As principais artérias que vão ser acometidas por trombose arterial são a ilíaca, a femoral e a poplite. Ilíaca, femoral e poplite. E o que eu vou ter como clínica no caso da trombose arterial? Né? Eu vou ter um membro que vai estar doloroso, a palpação do pulso vai ser impossível, eu vou ter um pulso impalpável, aquela extremidade ela vai estar pálida, da palidez ela pode evoluir para uma cianose, essa extremidade ela vai estar fria, ela pode estar
com uma leve parestesia, ou seja, uma perda de sensibilidade, ela pode estar parética, com uma perda de força, e você vai ter um enchimento capilar diminuído. Então, dor, pulso impermeável, palidez, cianose, frialdade, parestesia, paralisia e enchimento capilar diminuído. E eu vou sempre comparar com o membro contralateral, beleza? E aí, o diagnóstico da trombose arterial, embora ele seja clínico, se eu puder, eu vou sempre confirmar com uma angiografia. A angiografia ela vai ser um exame que ela vai localizar o meu trombo e ela vai identificar também a presença ou não de fluxo colateral. E ela vai servir como orientação para a terapêutica daquele trombo arterial. E aí eu tenho várias formas de tratar, né? O trombo arterial. Eu vou ter tratamento medicamentoso, com trombolíticos, com antiplaquetários. Eu posso ter cirurgia de remoção do trombo, que é a embolectomia. Eu posso ter a angioplastia, que é quando você coloca um stent, né, que vai dilatar ali aquela artéria obstruída. E é isso que a gente vai ver nesse slide, ó, o tratamento, né? Então, quanto ao tratamento da minha trombose arterial, eu posso lançar mão de uso de fibrinolíticos. E eu vou pensar aí principalmente na treptoquinase e no ativador tecidual do plasminogênio. Lembrando que o plasminogênio, né, ele no sistema plasminogênio e plasmina, ele vai ser convertido em plasmina e a plasmina vai provocar aí a lesão, né, a lise do meu coágulo de fibrina, a lise da minha rede de fibrina. Então, se eu tenho, né, um ativador tecidual do plasminogênio, eu vou ter intensificação dessa atividade fibrolítica, dessa lise da fibrina, através aí da maior produção de plasmina. E aí, esses agentes fibrinolíticos, eles são utilizados para a dissolução de trombos recentes. Então, quando eu tenho um infarto agudo do miocárdio ou uma trombose arterial periférica recente, eu posso lançar mão de fibrinolíticos para provocar aí a lise desse meu trombo. O que mais, gente? Eu tenho os antiplaquetários. O principal deles é o ácido acetil salicílico. Eu posso tratar um acidente agudo do miocárdio com ácido acetil salicílico para a vida toda, né? A indicação dele é para a vida toda. Então, o cara teve um infarto, ele automaticamente se torna um indivíduo com maior predisposição ao desenvolvimento de trombose arterial. Então, o cara infartou, ele vai tomar a AS para o resto da vida, justamente para prevenir a ocorrência de trombose arterial, porque o AS, ele é um antiplaquetário. Beleza? Que é aquele medicamentozinho para afinar o sangue. Então, o mecanismo de funcionamento do AS é que ele vai inibir irreversivelmente a ciclooxigenase. E ele vai impedir que seja produzido aí, a partir da ciclooxigenase e da via do ácido araquidônico, o tromboxano A2. E aí você vai ter menor produção de tromboxano A2 pela plaqueta. Lembrando que o tromboxano A2 ele é um importante ativador plaquetário. Então, o AS ele vai inibir, né, a ativação plaquetária. O que mais, galera? Eu tenho esse clopidogrel, que eu tenho dificuldade de falar. Clopidogrel. O clopidogrel, gente, que eu vou tomar aí, né, por 9 a 12 meses, ele vai ser um antagonista do receptor plaquetário de ADP. Lembrando que o ADP também é um agonista plaquetário, ou seja, ele também é uma substância que vai causar ativação plaquetária. Tanto o tromboxano A2 quanto o ADP fazem ativação plaquetária. E esses dois fármacos aqui, consequentemente, inibem a ativação plaquetária. E aí eu tenho também, ó, inibidores das glicoproteínas 2B3A. E aí eu tenho o abciximab, o eptifibatide e o tirofiban. Se eu li isso errado, por favor, dê pausa no vídeo, leia com carinho, porque realmente a minha língua não consegue pronunciar isso. Então, esses inibidores das glicoproteínas 2B3A, né, eles vão justamente inibir os receptores na membrana da minha plaqueta, que são essas glicoproteínas GP2B e GP3A, que vão participar aí do processo de agregação plaquetária. Então, você vai ter inibição da agregação plaquetária.
E aí, galera, eu vou indicar esses inibidores das glicoproteínas 2B3A quando eu quiser, né, ter um paciente de alto risco que eu precise aí prevenir a trombose em paciente de alto risco. Então, para prevenção da trombose, eu vou utilizar os antiplaquetários, normalmente o AS, né, em qualquer paciente que tenha tido aí uma doença cerebrovascular ou que tenha uma doença arterial coronariana. E aí, se for um paciente de alto risco para desenvolvimento de trombose, eu vou adicionar também aí esses inibidores das glicoproteínas 2B3A, beleza? Bom, próxima aula vai ser sobre trombose venosa, mas por hora acabamos. Espero que tenham gostado. Beijinho, se inscreve no canal, deixa o seu like e é isso aí.